Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje vamos falar então sobre os motores elétricos. Esses que foram uma das melhores invenções da humanidade depois do vapor. Então a gente teve lá a primeira revolução industrial, onde já teve uma grande modificação nos processos de fabricação de todos os itens. Então lá a gente já usava o vapor como fonte primária de energia. Agora a gente usa a corrente elétrica e com isso a gente consegue gerar um movimento no eixo do motor para que a gente consiga acionar qualquer carga que a gente tem no nosso dia a dia. Pode ser esteiras, pode ser parafusadeiras, pode ser liquidificador, ventilador, ar-condicionado, micro-ondas, geladeira. Então aplicações não faltam para o motor elétrico, né? Então vamos conhecer um pouquinho melhor sobre isso hoje, hein? Vem comigo. Então, o que o motor elétrico ele faz? Ele converte a corrente elétrica que a gente recebe da concessionária, da rua, para a nossa casa em forma de energia cinética, ou seja, ele vai pegar a energia elétrica da rua e vai converter em rotação para a gente. Então, galera, o intuito desse vídeo não é ter muita conta, na verdade é ter nenhuma conta, mas explicar para vocês como é que funciona de verdade o motor. Então a gente vai precisar voltar um pouquinho lá da física e conferir aqui algumas fórmulas que são muito importantes para a gente. Primeiramente, o motor elétrico só funciona por causa do eletromagnetismo. Você já viu um ímã ou já ouviu falar de eletroímã e é isso que funciona, é assim que funciona o motor. Então, uma das principais regras ou leis que regem o eletromagnetismo é a regra da mão direita. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem uma corrente, simbolizada pelo dedão, passando sobre um condutor, o campo eletromagnético vai ser definido pelo sentido que nossos dedos quando fecha a nossa mão. Ou seja, se a gente tem um condutor nesse sentido e a nossa corrente está no sentido do dedão, o nosso campo ele vai para cima. Beleza? Deu para entender? Outra lei muito importante é a lei de Lorentz. Então, se a gente seguir aqui nosso material, se a gente tiver uma força eletromagnética, uma velocidade de algum objeto e um campo eletromagnético, a gente consegue gerar com apenas duas delas, a gente vai gerar a terceira. Bom, e com essas fórmulas a gente só precisa então replicar um equipamento que consiga colocar elas em prática. E é assim que a gente consegue construir nosso primeiro motor. Ou seja, se a gente conseguir fazer uma corrente circular por um condutor imerso no campo magnético, a gente vai conseguir gerar um movimento. Por quê? Se a gente tem uma força, como que a força é definida? A força é definida por uma corrente passando em um circuito onde tem campo magnético. Se a gente tem a força, se a gente tem o campo magnético, a gente consegue gerar uma velocidade. E essa velocidade ela é gerada em cima desse condutor. Bom, galera, e como funciona a nossa lei de Lorentz aqui aplicada no nosso exemplo? Bom, temos aqui um condutor, né, um ciclo fechado, onde está circulando uma corrente. Essa corrente está imersa em um campo eletromagnético. Quando a corrente encontra um campo eletromagnético, ela vai gerar uma força. E essa força está simbolizada aqui nesse outro GIF. Então, quando a corrente circula, a nossa força eletromagnética aqui ela está no sentido para cima, beleza? E aqui no campo norte está para baixo. Bom, e como a gente consegue então criar um campo magnético? O campo magnético ele pode ser criado, como você bem sabe, já aprendeu, por um ímã. O ímã ele tem um polo norte e um polo sul, e os campos eletromagnéticos vão do polo norte para o polo sul, beleza? E com isso a gente consegue colocar um circuito fechado aqui onde circula uma corrente. Essa corrente imersa nesse campo ela vai sofrer uma força, correto? Só que isso como a gente consegue controlar essa força? Porque se ele gera do polo norte para o polo sul, vai chegar uma hora aqui que ele não vai ter mais sentido, ele não vai sofrer mais uma força. Então é isso que o motor elétrico faz e é assim que ele consegue gerar movimento. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter dois equipamentos principais no nosso motor. A gente precisa ter o estator, que é toda a carcaça onde a gente vai gerar os campos magnéticos, e a gente precisa ter o rotor, que é onde vai ocorrer o movimento, ou seja, onde a força vai atuar. A força sempre atua no rotor. E existem principalmente três tipos de motores que a gente pode encontrar em todos os lugares. São os motores de corrente contínua, os motores de corrente alternada síncronos e os motores de corrente alternadas assíncronos. Seguindo aqui então para o nosso motor de corrente contínua. Nosso motor de corrente contínua é o
um motor que a gente consegue ter o maior tipo de controle dentro dele. A gente consegue controlar tanto a velocidade quanto o torque de uma maneira bem fácil. Porém, o motor de corrente contínua ele é muito completo e exige grande manutenção. Então, se a gente der uma olhada aqui, a gente tem muitos componentes. Então, começando pela estrutura, a gente tem a carcaça, depois temos as sapatas polares, que são esses elementos que são construídos por chapas de ferro laminado para evitar que gere uma corrente ali e a gente perca energia à toa, né? Então, é tudo pensado, tudo planejado já, uma grande engenharia aplicada para evitar percas, né? Então, a gente tem a nossa sapata polar e dentro disso a gente tem o nosso enrolamento. Esse enrolamento aqui, ó, também pode ser chamado de enrolamento de campo, porque é ele que vai gerar o campo eletromagnético. Então, vamos supor que aqui seja o norte, aqui o sul, o campo eletromagnético vai vir de lá para cá, certo? Aqui a gente tem o eixo do motor e aqui a gente tem o enrolamento de armadura. O enrolamento de armadura é sempre por onde passa a corrente principal do nosso circuito. Então, nesse caso, o enrolamento de armadura é dentro do rotor. Então, aqui a gente tem entrando aqui e saindo aqui, né? Então, a gente vai gerar um outro campo norte e sul. E é esses campos norte e sul, tanto do enrolamento de campo quanto do enrolamento da armadura, que vão se repulsar e gerar o movimento. Então, passando um pouco para frente, a gente tem um motor de indução de corrente alternada agora. Do mesmo modo que a gente tem um motor de corrente contínua, que é feito praticamente só de corrente contínua, tanto na excitação quanto no movimento, então o motor de indução ele é completamente de corrente alternada. E pode ver que ele tem muito menos componentes do que o motor de corrente contínua. Então, ele tem apenas o estator e o rotor, onde a gente alimenta ele apenas no estator, onde tem os nossos enrolamentos de campo. E aqui, o enrolamento de armadura é no estator, porque é por onde entra a nossa corrente principal. O motor de indução ele é praticamente bem mais fácil, porque a gente não precisa transferir essa corrente para o rotor. Então, aqui no motor de corrente contínua, a gente precisa transferir através de escovas. Essas escovas são de um material que ele é praticamente deslizante, só que ele transfere energia. E esse material geralmente é o grafite ou o carvão. Então, o grafite ele é bem, assim, ele desliza muito bem e ele passa corrente elétrica, ele é um bom condutor. Também temos um outro tipo de motor, que é o motor síncrono. Esse motor síncrono, ele é um misto entre o motor de corrente contínua e o motor de corrente alternada. Por quê? Nesse caso, a gente tem que a excitação dele é gerada em corrente contínua. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que ele trabalhe em sincronismo com a corrente de entrada. Então, a gente vai aplicar uma frequência de 60 Hz, o nosso rotor do eixo, o nosso eixo vai girar em 60 Hz exatamente, beleza? Ele não vai ter nenhuma variação independente da carga. Essa é a principal diferencial do motor síncrono. E dessa maneira a gente tem que o nosso motor síncrono ele vai trabalhar exatamente em sincronia com a rede. Porém, se a gente fizer o inverso, se a gente girar o eixo dele e tentar tirar a energia dos nossos terminais de alimentação. Isso acontece? Sim. O motor síncrono também pode ser chamado de gerador síncrono. E é ele que está em todas as usinas que a gente conhece aí. Ele tem uma construção um pouquinho diferente para ele trabalhar exatamente como gerador, mas é a mesma coisa. Se a gente pegar qualquer motor e girar o eixo, a gente vai ver que a gente vai ter corrente nos nossos terminais de alimentação, beleza? Isso é uma teoria fundamental de conservação de energia. Se a gente aplica energia, a gente tem movimento. Se a gente aplica movimento, a gente tem energia. E eu tenho aqui agora um motorzinho de corrente contínua, motor de eletrônica. Acho que esse motor aqui foi de um carrinho ou de um drive de DVD, não me lembro, faz muito tempo que eu tenho ele ainda funciona. E esse é um motor de corrente contínua, ou seja, ele tem um ímã permanente. Se a gente pegar qualquer objeto aqui, se a gente pegar aqui um resistorzinho e colocar, ele vai grudar porque ele tem um ímã permanente. Então o campo eletromagnético gerado aqui dentro é feito por ímãs. E os outros enrolamentos são onde eu vou aplicar a corrente contínua e vai gerar o movimento. Lembra? Beleza. Então,
Só quis mostrar para você o motorzinho. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal. Eu pretendo fazer outros vídeos semelhantes, explicando melhor os outros tipos de motores que existem. Beleza? Obrigado e valeu!